A lei é bem clara. E quem define isso é o Ministério da Saúde. Tá? O meu ministro da Saúde já disse claramente que não será obrigatória essa vacina e ponto final. A vacina contra a Covid-19 ainda nem foi aprovada, mas sua aplicação já gera polêmica. De um lado, o presidente Jair Bolsonaro, que diz que a vacina não será obrigatória em todo o território nacional. De outro, o governador de São Paulo, João Dória, que na sexta-feira passada afirmou que a imunização será compulsória no estado, utilizando a Coronavac, vacina chinesa desenvolvida em parceria com o Instituto Butantan. São Paulo vai vacinar. Eu já garanti que aqui os 45 milhões de brasileiros de São Paulo serão vacinados. E em São Paulo, a vacinação será obrigatória, exceto se o habitante aqui, o cidadão, tiver uma orientação médica e um atestado médico que não pode tomar a vacina. E adotaremos as medidas legais se houver alguma contrariedade nesse sentido. O Butantan anunciou nesta segunda-feira a conclusão dos testes que avaliam a segurança da Coronavac entre voluntários brasileiros. O índice de ocorrência de efeitos colaterais ficou em 35%. Segundo o presidente do Instituto, Dimas Covas, o resultado faz dela a vacina mais segura em teste atualmente no Brasil. Os pesquisadores ainda esperam pelo resultado dos testes de eficácia. É uma vacina muito segura. Isso já é esperado pela própria tecnologia envolvida nessa vacina. Na realidade, nesse momento, é a vacina que tem o perfil de segurança, né, melhor entre todas as vacinas que estão sendo testadas. Né? Nós estamos caminhando aqui no Brasil muito rapidamente, né, nesse estudo clínico. Nós já concluímos aí quase já 12 mil vacinações. E as manifestações clínicas são manifestações clínicas adversas, são manifestações clínicas muito leves. A vacina contra a Covid deve ser obrigatória? O que isso significa na prática? Qual o critério para a inclusão de um imunizante de forma compulsória no Programa Nacional de Imunização? Em quanto tempo é possível imunizar toda a população brasileira se tudo der certo? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com um doutor em epidemiologia, Wanderson de Oliveira, ex-secretário nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Fique com a gente. Dr. Wanderson de Oliveira, o Brasil tem um Programa Nacional de Imunização já desde os anos 70, né? Muito tempo. Nesse programa tem uma separação entre vacinas obrigatórias e não obrigatórias? Como é que isso funciona? Bom, o Programa Nacional de Imunização foi criado em 1973, oficialmente foi formalizado em 75. Nós temos dentro da saúde pública uma série de doenças que são estabelecidas uma série de medidas para definir se elas são de importância para a saúde pública ou não. Baseado nisso, algumas dessas doenças possuem medidas de prevenção e controle por meio de vacina, quimioprofilaxia, entre outras medidas. E as vacinas, historicamente, elas tinham, ligado ao Regulamento Sanitário Internacional, exigências de aplicação para algumas situações muito específicas, como, por exemplo, febre amarela, quando você vai para alguns países que ainda exigem a comprovação da vacinação. Pessoas aí de 9 meses a 59 anos que nunca receberam uma dose da febre amarela devem procurar um dos postos de vacinação para tomar essa vacina. E aí, quais são os critérios, né, que a gente estabelece se a gente quer incluir uma vacina no Programa Nacional de Imunização? Quais são esses critérios? Olha, os critérios passam primeiro pela avaliação da magnitude da doença, das características da doença, né, transmissibilidade, letalidade, o impacto que aquela doença tem sobre a sociedade. Além disso, tem também critérios por compromissos internacionais, como, por exemplo, no caso da poliomielite, em que nós fazemos parte de uma estratégia internacional de eliminação do poliovírus selvagem. Por esse motivo que a gente fez
alguns anos atrás, a mudança da vacina da gotinha para a vacina injetável. Além disso, nós temos também que olhar aí, obviamente, as características de cada vacina. E para isso a gente olha a eficácia da vacina, ou seja, de quantas pessoas que tomaram a vacina, quantas que realmente ficaram protegidas, e também as características relativas à efetividade, que é a aplicação ou os resultados dela na prática. Algumas vacinas possuem uma eficácia maior do que outras, mas sempre teremos uma situação bastante complexa, porque algumas vacinas são para evitar que quem nunca teve contato com aquele vírus, ou bactéria, ou um outro agente etiológico, né? Vírus tem milhares de vírus diferentes e tal. Quando nós desenvolvemos uma vacina, às vezes a vacina ela é boa para evitar que a pessoa pegue a doença. Agora, tem outras situações que, apesar da eficácia ser mais baixa, nós podemos ter como objetivo da vacinação evitar que a pessoa que pegou a doença evolua com um quadro grave e até mesmo para o óbito. Isso tem impactos na saúde individual, mas também na saúde coletiva, com custos enormes para toda a sociedade. Então, as estratégias de vacinação levam em consideração todos esses quesitos, né, que eu aqui falei resumidamente. Agora, doutora, a gente pode dizer que todas essas vacinas que fazem parte do Programa Nacional, né, que as crianças tomam, sarampo, catapora e tudo mais, essas vacinas são todas obrigatórias, já que, por exemplo, a criança para se matricular na escola tem que apresentar a carteira de vacinação? Bom, sobre a obrigatoriedade, primeiro tenho que salientar uma coisa. O Brasil conseguiu erradicar a varíola, participar da erradicação da varíola do mundo e também eliminar e erradicar nas Américas o poliovírus selvagem, né, por meio da vacinação, e nunca foi necessário, em nenhum momento da nossa história, a utilização do conceito de obrigatoriedade para poder trabalharmos, né? Você sabia que o Brasil tem o maior programa de vacinação do mundo? São vacinas que nos protegem e nos fazem crescer fortes e saudáveis. Pra gente continuar fazendo toda a diferença para o mundo. O brasileiro tem um respeito muito grande pelo Programa Nacional de Imunização, que é um legado do nosso Estado, do Estado brasileiro, não é do governo. Isso não é uma atividade de uma gestão ou de um gestor específico. Agora, a obrigatoriedade ela está prevista em lei para as crianças dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que ela é obrigatória para crianças nessa faixa etária? Primeiro que para se incorporar uma vacina, existe um conselho de especialistas, né, o CEPTAI, que é o Conselho de Imunização do Ministério da Saúde, que participam sociedades, médicos e vários atores. Então há um critério muito rigoroso a partir do momento que a gente inclui uma vacina como parte do calendário de vacinação rotineiro, tá? Então as vacinas são seguras, elas são benéficas e têm um impacto muito grande na saúde pessoal e na saúde coletiva. Agora, a obrigatoriedade no caso das crianças e dos adolescentes, que está no artigo 14 da Lei 8.069 de 1990. Então nós não estamos falando de um assunto novo. E vocês não viram há muito tempo, ninguém nunca ficou discutindo assim, mas vacina é obrigatória e tal, e mesmo assim a gente teve queda na vacinação. Então não é pela questão da obrigatoriedade, mas muito mais pela nossa capacidade, principalmente do governo, de atingir as pessoas dentro da sua compreensão do seu papel como cidadão e também como parte, né, da solução, né? Por exemplo, sarampo tem uma eficácia de 95% a 98%, ou seja, de cada 100 pessoas, apenas 5 ou 2 a 5 pessoas que não vão desenvolver proteção. O registro de sarampo explodiu no Brasil este ano.
7.432 casos foram confirmados entre janeiro e 1º de agosto. No mesmo período do ano passado, foram 1.388. Então, eu temo muito pelo tom político que tem ganhado essa questão da obrigatoriedade. O cidadão brasileiro, ele vai aderir e ele vai, por interesse, tomar a vacina porque ele acredita no Programa Nacional de Imunização do Brasil. Na sua avaliação, a vacina contra a Covid, já que tem São Paulo dizendo que vai ser obrigatória, o presidente Jair Bolsonaro dizendo no sentido contrário, ela deveria estar no calendário, ser obrigatória? O que o senhor imagina que deveria ser o mais adequado? Bom, primeiro que para entrar no calendário como rotina, precisa passar pela incorporação da vacina no calendário vacinal. Isso não vai acontecer agora de imediato, porque a vacina, nós não sabemos nem sequer se o vírus vai permanecer endêmico ou se vai desaparecer, como aconteceu com o SARS-CoV-1 em 2003. Então, temos que levar isso em consideração também. Nós estamos no meio de uma pandemia. Existe uma declaração feita pela Organização Mundial da Saúde e uma declaração feita pelo governo brasileiro, pelo Ministério da Saúde em fevereiro. Dentro da lei que cria a resposta à emergência em saúde pública por causa da Covid, existe a previsão legal de se tornar obrigatório, mas isso deveria ser uma decisão governamental. Eu acho que este assunto, quando está no âmbito do governador ou dos governadores, do presidente, dos prefeitos, infelizmente, esse assunto não está sendo tratado de uma maneira devida, principalmente pelo próprio Ministério da Saúde, que deveria estar fazendo a advocacia ou a moderação das necessidades de um Estado federado que é o brasileiro. Então, historicamente, como é que sempre funcionou, e eu trabalhei no Ministério desde 2001, quando era no governo Fernando Henrique, e fiquei até agora no governo Bolsonaro. Sempre nós fazíamos da seguinte maneira: você faz uma reunião colegiada com todos os representantes de estados e municípios. É muito importante que esse assunto, inclusive, seja discutido no âmbito do Conselho Nacional de Saúde, porque isso tem benefícios pessoais muito grandes. Agora, teremos vacinas para todos? Teremos vacinas para quais grupos? Em que momento que essa vacina estará efetivamente disponível como estratégia de comunicação, de acesso, né, seja numa instituição pública ou privada. Então, eu creio que essa vacina estará disponível efetivamente como campanha somente em junho, julho do próximo ano, não é uma coisa para agora. Então, mesmo que a gente ouça, né, como o próprio governador Dória vem falando, que já vai chegar vários lotes de vacina, é porque dentro do acordo de produção da vacina, eles fizeram, a empresa fez uma produção elevada, né, ele começou a produzir a vacina antes mesmo de ter o registro. Mas o registro ainda não saiu, a vacina nem sequer foi apresentada à Anvisa. Eu tenho certeza que a Anvisa, seguindo o rito, não sendo influenciada, como historicamente a Anvisa, na maior parte das situações, tem se mantido muito isenta, né, na avaliação técnica desses produtos, né? E, então, eu acredito muito que a Anvisa, ela, na hora que ela der o registro, isso deve demorar em torno de 20 dias, talvez, ou 15 a 20 dias, talvez, né, andando muito rápido nesse processo, até porque a Anvisa ela já está acompanhando a produção. Segundo a Anvisa, não existe uma eficácia mínima definida para o registro de vacinas. A eficácia é avaliada dentro do contexto de cada doença. Mas, ainda segundo a Anvisa, o que está sendo discutido entre as autoridades reguladoras é considerar aceitável uma vacina com eficácia geral de 50%. Feito isso,
se a vacina está tudo ok, está maravilhosa e tal, nós iniciaremos a vacinação de um pequeno grupo no início do ano que vem, janeiro, fevereiro, que seja, mas vai ser uma fração. Então não é uma discussão da obrigatoriedade ainda, né? Quando eu falo de obrigatoriedade, eu teria que ter a garantia de que todos estariam tendo acesso àquele imunobiológico. Porque aí sim eu posso falar, é obrigatória a vacinação por causa da seguinte situação: nós queremos eliminar o vírus o SARS-CoV-2 do território nacional. Fora disso, me parece prematuro esse debate da obrigatoriedade sem sequer os governos terem apresentado a estratégia para a vacinação, né? Qual vai ser o grupo prioritário 1, qual vai ser o grupo prioritário 2. Para vocês terem ideia, pessoal, sábado foi o dia D da vacinação contra várias doenças, né? Da campanha de multivacinação. É fato que a campanha de multivacinação está disponível entre os 5 de outubro e 30 de outubro. Só que no momento em que eu estabeleço um dia D, ou seja, um dia de referência para uma campanha, significa que eu estou reservando uma data no calendário para atingir principalmente as pessoas que não podem levar seus filhos durante a semana. Bom, isso é histórico, a gente sempre fez essas campanhas dessa maneira, mas nós nunca fizemos uma campanha durante uma pandemia. Eu sou pai, eu fui levar minha filha para vacinar. Quando eu cheguei à tarde, eu deixei isso para tarde, porque eu queria ver como estaria essa realidade no nível local na sala de vacina. Quando nós chegamos, a área do posto de vacinação estava com o portão fechado e tinham 5 famílias na nossa frente. Veio uma pessoa que estava fazendo triagem, checando o calendário de vacinação, a caderneta e fazendo uma medida da temperatura. Quando chegou na nossa vez, ela falou o seguinte: olha, de manhã teve aglomeração aqui no posto de saúde e a gente teve que fazer distribuição de senha. E hoje nós vamos vacinar somente quem tem senha. Muita gente que resolveu aglomerar. Logo agora que não pode. Vou embora, não dá para ficar aqui, ó. Olha o risco que todo mundo está correndo aqui. Bom, se a gente não está conseguindo se organizar para fazer uma vacinação de um conjunto ou de vacinas que já são da rotina e que a gente sabia que haveria aglomeração, como que a gente pode ficar discutindo essa questão agora sem ter uma estratégia? Eu acho que nós deveríamos estar cobrando das autoridades muito mais para eles pararem de ficar discutindo a questão da obrigatoriedade, porque isso é o menos importante e só atrapalha o Programa Nacional de Imunização, mas discutir qual é a estratégia, quem será priorizado numa primeira etapa, quantas etapas vão acontecer, como que os governos vão agir para evitar aglomeração e evitar que as pessoas peguem a doença na fila da vacinação, né? Então, assim, me parece um debate muito mais político do que técnico. Nós temos que desmistificar este assunto da obrigatoriedade, mostrando que o que nós precisamos exigir é uma grande campanha e maciça de comunicação dos órgãos de saúde, dos órgãos de gestão, para que a gente possa explicar para a população o quanto a vacina é segura, para quem que ela serve, quem deve tomar num primeiro momento, né? Para vocês terem ideia, as vacinas que estão em testes, elas não serão num primeiro momento para pessoas com menos de 18 anos. Todos os protocolos estão sendo feitos em pessoas acima de 18 anos. Então, se não estão sendo testadas em menores de 18 anos, significa que não é este o grupo prioritário numa primeira etapa. E é justamente o grupo prioritário que pega a Lei 8069 da obrigatoriedade. Então, nem para este quesito eu estaria sendo coerente.
Dr. Wanderson, a gente tem hoje uma corrida incrível com diferentes fabricantes e, obviamente, disputas políticas em torno de cada um desses fabricantes, né? Tem fabricante na China, fabricante no Reino Unido, nos Estados Unidos e por aí vai. Quanto que essas disputas podem prejudicar a estratégia de vacinação aqui no Brasil contra o novo coronavírus? O que mais me preocupa é como o governo vai fazer a vigilância de eventos adversos à vacinação, porque nós não sabemos como essas vacinas vão reagir na rotina. Não me preocupa nem a vacina per si, ou nela individualmente, mas o impacto que ela pode ter em toda a credibilidade do programa de imunização como um todo, que a gente já vem sofrendo com a questão das fake news e desafios dessa natureza. O tom é de alguém com boa intenção. Bom, eu vou começar do início para ver se isso pode ajudar alguém. Mas o conteúdo do vídeo, que teve mais de 112 mil visualizações, é fake. Nós temos que olhar que temos tecnologias diferentes. Por exemplo, a vacina, e aí eu vou usar uma descrição que eu prefiro, ao invés de falar vacina de Oxford, vacina da China. É a vacina da Fiocruz e a vacina do Butantan. São vacinas brasileiras, que nós fazemos parte do desenvolvimento dessas vacinas. E isso ajuda também a compreensão de que a gente não está fazendo uma vacina que vai nos colocar em risco ou que vai nos fragilizar. Pelo contrário, nós usamos vacinas chinesas, russas há muitos anos. Nós temos vacinas no nosso calendário que utilizam componentes da China, da Índia. Vacina é um produto internacional, assim como é um refrigerante muito famoso. Bom, compreendido isso, nós temos 4 vacinas em testes no território nacional neste momento. 2 delas com previsão de produção no Brasil, que é a vacina Sinovac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, que é um órgão do governo do estado de São Paulo e que produz vacina no Brasil, é o único no mundo, é o único produtor na América, abaixo do México, de produção de vacina contra a influenza. Então, o Butantan é um dos maiores produtores do mundo de vacinas. A Fiocruz, idem, também é um dos maiores produtores de vacina. Além dessas, nós temos a vacina da Janssen, que é uma empresa americana que está sendo testada em alguns estados do Brasil, e a vacina da Johnson, que estão sendo desenvolvidas. São 4 vacinas, e essas outras vacinas têm universidades, tem uma série de outras instituições que estão participando e acompanhando. A vacina da Fiocruz, que está sendo desenvolvida com uma parceira da Universidade de Oxford, uma empresa chamada AstraZeneca, esta vacina, ela utiliza uma tecnologia que nós não temos no nosso calendário, que é a tecnologia chamada vetor viral, em que eu utilizo um vírus de macaco, um adenovírus, um vírus que causa gripe em macaco, que é muito conhecido, nós já lidamos com ele há anos, há muito tempo. Eles pegam esse vírus e injetam ali dentro do vírus modificado do macaco um fragmento do vírus SARS-CoV-2 que pode desenvolver uma reação imunológica e proteger a pessoa. Os resultados desse trabalho da Fiocruz estão muito promissores, estão bem avançados, o que a gente chama de fase 3, mas não foi concluída. A mesma coisa está sendo feito pelo Instituto Butantan, na parceria com uma instituição internacional, só que a tecnologia do Butantan é uma tecnologia mais conhecida, é uma tecnologia que nós temos tradição de produção e possivelmente deve sair mais rápido. Ela é é o que a gente chama de vírus inativados. Então, esta produção, ela é muito conhecida, ela é mais simples e nós temos mais tradição. As demais vacinas também seguem neste mesmo caminho de vacinas inativadas. Mas no caso das outras 2, nós não estamos estabelecendo um projeto de aquisição, a não ser que seja por meio daquele consórcio com a Organização Mundial da Saúde. Então, concluindo o meu raciocínio, a vacina do Butantan e a vacina da Fiocruz, elas têm características diferentes e vão carecer de estratégias diferentes.
Quando nós tivermos o final desses estudos, pode ser que uma delas seja melhor para vacinação de idosos, por exemplo. Pode ser que outra seja melhor para vacinação de pessoas com comorbidade. E como eu vou ter um volume muito restrito de vacinas, e possivelmente ambas serão aplicadas em 2 doses, com um intervalo de 14 a 28 dias entre a primeira e a segunda dose, significa que eu vou ter que fazer uma estratégia de comunicação, uma estratégia de acompanhamento muito, muito rigorosa. Vocês já devem ter visto que em muitas situações de epidemias, de influenza, às vezes passa ano, entra ano, a gente tem campanha de vacinação contra influenza, alguém vai lá na fila e toma a vacina, depois fica gripado e fala assim, essa vacina não prestou, eu peguei a gripe e tal, não sei o quê. Por quê? Porque a vacina, ela tem uma eficácia mais baixa, mas ela tem a finalidade, não é de evitar que a pessoa pegue a doença, mas evitar que ela pegue e desenvolva um quadro muito grave. Até agora, 95% das pessoas que precisam ser vacinadas contra o H1N1 já foram imunizadas. No ano passado, a cobertura vacinal ficou em 91%. Então, isso é de uma compreensão para a sociedade muito complexa e que acaba sendo retomado para o debate em momentos de emergência, em surtos, epidemias. Mas eu tenho certeza que se nós tivermos 4 vacinas, ainda vai ser pouco para a necessidade nacional e mundial. Doutor, não é nada trivial tudo isso que o senhor está falando, né? Um esforço hercúleo, ainda mais num país continental como o Brasil. Pela sua experiência, se tudo der certo, se as 2 vacinas que estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil derem certo, até o fim do ano, forem aprovadas pela Anvisa, ainda assim, a gente está falando de um esforço de quanto tempo até ter uma cobertura nacional da vacina da Covid? Aí você fez uma pergunta muito importante. Eu creio que a cobertura nacional, ou seja, quando a gente chegar a atingir e vacinar a última pessoa que for alvo da estratégia de vacinação, não acontecerá antes de 2022. Dr. Wanderson de Oliveira, ex-secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto e uma ótima semana para o senhor. Eu que agradeço e peço à população brasileira que não se esqueça, a vacina ela está em desenvolvimento. Agora, a nossa proteção ela está ao acesso de todos. Uso de máscara, evitar aglomeração, cobrir o rosto ao tossir e espirrar, evitar contato próximo e se ficar doente, ficar em casa. Com isto, muitos países conseguiram eliminar ou reduzir a transmissão do coronavírus, da Covid, mesmo sem ter vacina. Então, nós temos instrumentos que são adicionais e tão importantes quanto a vacinação, que é o distanciamento social. Muito obrigado. É isso, doutor Wanderson, muito obrigado, um abraço. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.